Bom, pessoal, então bom dia, né? Estamos aqui para desenvolver esse conteúdo da nossa disciplina, Princípios de Modelagem Matemática, que é sempre a primeira aula que eu gosto de lidar com os alunos, seja da graduação, seja da pós-graduação, para dar um norte que diz respeito ao nosso trabalho de uso da matemática para as nossas pesquisas quando a gente está lidando com modelos matemáticos. Não se trata diretamente com tratamento de dados, um viés mais estatístico, mas diz respeito a modelos, ao trabalho de modelagem que a gente vai precisar fazer muitas vezes por conta das teorias que envolvem os fenômenos que nós vamos investigar nos nossos trabalhos. Tá? Então, com esse encontro de hoje, a gente dá um norte para a nossa discussão, para que a gente consiga se situar dentro dos nossos trabalhos e acabar não se perdendo no uso dessa matemática dentro dos nossos interesses. Para isso, eu até coloquei anteriormente, a esse nosso encontro, um material lá na nossa guia de arquivos da primeira aula, são 2 PDFs referentes a algumas bibliografias que eu acho muito importante e que a gente vai comentar aqui para a gente entender esses princípios de modelagem matemática. Então, o que diz respeito a esse nosso encontro, essa nossa conversa é baseada em 2 obras. O livro do Kay Velten, Mathematical Modeling and Simulation. Então, o primeiro capítulo está lá disponibilizado para vocês já há algum tempo. E o livro mais antigo, um pouco mais árido na discussão, mas igualmente importante, que é o Mathematical Modeling Techniques, do Rutherford Harris. Esse Rutherford Harris foi um engenheiro muito importante na área de modelagem computacional, sendo que meio que um pai dessa área no desenvolvimento da engenharia no século XX. Então, ele dá uma abordagem teórica ao problema da modelagem matemática, que depois da leitura do Kay Velten, então isso seria meio que uma sequência, seria bastante revelador para a gente entender o que a gente precisa fazer. E naturalmente, como eu também faço, além do ambiente do Teams, eu tenho o hábito de, pelo menos, tentar manter atualizada a minha página lá do Google Sites. Então, novamente, os alunos às vezes têm dificuldade em entrar na página porque escrevem meu nome errado. Meu nome é Jackler, sem o C. Tá? Então, o único detalhe que geralmente os alunos erram a mesma questão, comum, isso envolve o meu nome. Então, meu nome não tem C, e aí você colocando esse endereço aí no seu navegador, você entra lá na minha página. Todo ano eu dou uma atualizada, uma arrumada, para que a gente tenha esse duplo acesso ao material e também fique de livre acesso aí a outros alunos, outras pessoas, que não estão aqui no nosso microambiente dessa sala de aula. Bom, então, para a gente começar de fato a nossa discussão, eu colocaria para vocês 2 perguntas que são importantes a gente trocar uma ideia antes da gente mergulhar nos conceitos e nas técnicas. As perguntas são as seguintes: o que é modelagem e por que modelagem? 2 perguntas bastante simples, mas que eu acabo contando com algumas ideias de vocês para a gente tentar aqui amadurecer algumas ideias do grupo. Então, o que é esse trabalho de modelagem? O porquê fazer, adotar, assumir esse trabalho de modelagem? Algum de vocês tem alguma ideia a respeito disso?
poderia comentar alguma coisa, trazer algum elemento da experiência pessoal, profissional? O que é esse trabalho de modelagem? Por que a modelagem? Por que fazer modelos? Opa, diga, Pedro. Tudo bem, bom dia, turma, tudo bem? Modelagem, os conceitos básicos de modelagem na leitura das papers que o professor deixou, da ideia da abstração da realidade com modelos matemáticos e com a ideia de simplificar a problemática que já a gente tem nesses grandes cenários de conflitos, de solução de problemas. A ideia é otimizar ou encontrar a solução da maneira mais simples, utilizando matemática avançada, diferencial. Eu acho que a gente tem que simplificar para conseguir entender o cenário, certamente parametrizando os limites dessa modelagem. Beleza. Mais ou menos essa é a ideia que eu tenho. Não, tudo bem. A gente vai somando aqui. Eu vi que o Leonardo levantou a mão. Pode dizer, Leonardo. Eu ia só comentar, né? Modelagem é uma forma de obter conhecimento sobre o comportamento de algum processo, estudar, aplicar, traduzir matematicamente, né? Como que esse processo se comporta em diferentes situações, né? E porque modelar é para exatamente otimizar, é buscar vamos dizer assim, prever comportamento de um determinado conjunto de variáveis, né? Pelo menos nessa visão tem. Beleza, maravilha. Alguém mais tem alguma ideia? Alexandre, por gentileza? Só de antemão, antes do Alexandre comentar, às vezes a rede aqui ficou um pouco instável, porque nessa hora está todo mundo usando a internet. Caso falhe da minha parte, por gentileza, vocês me avisam, que aí eu retomo a frase, alguma coisa assim, para que ninguém seja prejudicado. Mas diga lá, Alexandre, por favor. Na leitura dos materiais que passou, eu achei interessante a questão do final, a gente, depois que você, na verdade, modela, né, identificar um problema, né, e você vai fazer uma confirmação com os dados da realidade, né, ou seja, acho que essa é uma coisa interessante quando a gente está falando desse dia. A gente como testemunho, né, de se a gente conseguiu fazer a modelagem correta, né, você está sempre interpretando os dados depois da simulação, né, depois que você criou o modelo, você simula, né, a realidade e depois tenta verificar se é possível, mas nem sempre é possível isso, né? Mas idealmente você teria que testar com os dados na realidade, né? Na análise do problema, você tem que pegar o problema real e tentar ver se ele comporta da mesma forma que o modelo. Beleza. E que o Elton também levantou a mão aí. Eu acho que a Tamara levantou primeiro, se ela dá a preferência para ela. Então vai lá, Tamara. Bom, obrigada. Acho que todo mundo já falou bem o que é um modelo, extraído das ideias dos livros lá. Mas uma coisa que ninguém falou ainda é a questão porquê da modelagem, no sentido de, às vezes, a gente quer uma resposta para um sistema e a gente não tem como ver isso fisicamente. Então, a gente busca um modelo para tentar prever essa situação. Diga lá, Elton. O que eu queria comentar também é que existem sistemas que não são lineares, né? E precisa fazer um contorno ou pegar uma janela, né, dentro desse modelo para poder conseguir amar aquele fenômeno também. Então, seria a linearização, né, do sistema para poder a gente conseguir gerar um contorno aproximado, né, porque a gente não consegue ser 100% simultânea ou processo, né?
Então, na verdade, esse último tópico que você está comentando, né, o problema da não linearidade, mas na verdade o que é não linear é o modelo, né? Então, na verdade, esse é um segundo problema, é como que a gente vai lidar com os modelos, né? Mas a natureza tem lá um determinado comportamento que aí, meio que pegando carona no que vocês disseram, olha, preciso usar a matemática para uma série de finalidades, né? Otimizar, descrever, prever, né? E aí a gente pode se deparar com situações onde a matemática é complicada, né? E aí isso envolveria, por exemplo, um dos casos mais crônicos na área da matemática, que são os problemas não lineares. E aí, dentro do universo da matemática, a gente vai precisar usar algumas ferramentas de simplificação para conseguir obter alguma resposta do modelo, né? E aí usando técnicas de linearização, coisas desse tipo, né? Então, né, inclusive do que você comentou, assim, já são 3 escalas de trabalho, né? Primeiro, a observação da natureza. Segundo, o de um sistema, né? O segundo, a descrição disso em termos de estruturas matemáticas. E no terceiro, a simplificação dessas estruturas matemáticas para a gente ter alguma resposta dentro dos nossos interesses. Agora, eu não sei... Fala, Elton, você ia comentar alguma coisa? Não, é só comentário. Perfeita a sua colocação. Ah, não, beleza. O pessoal da área da construção civil, Camila, por exemplo, deve ter ouvido falar isso junto de outros colegas de pesquisa, né? O pessoal da área da construção, pelo menos no meu ambiente aqui, eu acabo vendo mais esse uso, a expressão que eu vou mencionar na área da construção, é o uso de modelos físicos. A gente chama de modelos físicos. Eu vou fazer um trabalho de modelagem física, que particularmente eu estranhei muito quando ouvi pela primeira vez. Falei, como é que é uma modelagem física? Porque para mim modelagem envolvia basicamente essas questões computacionais, matemáticas e tal. Mas eles distinguiam o modelo computacional do modelo físico. E aí, dentro do linguajar deles, algumas áreas consideram, não tem nenhum problema nisso, né? Mas lembrando que aqui o interesse da nossa conversa são princípios de modelagem matemática e não modelagem física, mas só para a gente distinguir, essa modelagem física envolve basicamente a construção de protótipos, de miniaturas, né, sistemas em escala reduzida, concretos, reais, onde vai se fazer a simulação de um sistema maior, como por exemplo uma barragem, né? O camarada, para estudar uma barragem, ele não vai usar a barragem propriamente dita, e também existe uma outra chance, uma outra forma de estudar um sistema como esse, que é fazendo uma miniatura de uma barragem, com várias técnicas envolvendo as dimensões dessa miniatura, para que a partir daquele modelo físico ele consiga prever o comportamento, estudar os fenômenos da barragem real naquela dimensão colossal, né? Então, existe também esse linguajar, né, modelos físicos, mas isso transcende um pouco os nossos objetivos. Isso seria uma área por si, né, modelagem física, mas não é o nosso interesse aqui, tá? A gente está interessado, até pegando o viés, né, do que vocês comentaram, nessa modelagem, de certa forma, mais matemática, tá? Então, beleza. Então, só para resumir um pouco do que vocês falaram e talvez complementar com alguma outra ideia, a gente pode usar a modelagem e o próprio ser da modelagem envolve questões ligadas ao desenvolvimento de projetos, uma melhor e maior compreensão dos fenômenos da natureza, prever o comportamento de sistemas, e isso pode ser aplicado em inúmeras áreas do conhecimento, e cada vez com mais força, dada a nossa capacidade computacional bastante grande. Então, a gente tem as áreas da engenharia, da química, física, biologia, economia, geografia, saúde pública,
Vide, por exemplo, a situação que passamos com mais clareza no ano passado, das inúmeras simulações que foram feitas referentes à propagação da pandemia de Covid-19 no cenário nacional, no cenário municipal, no cenário mundial. Vários modelos matemáticos foram utilizados na tentativa de descrever ou prever o que aconteceria, né, com o alastramento da doença. E os modelos, alguns mais simples, outros mais complexos, alguns conseguiram prever uma parte do fenômeno de forma mais adequada do que outros, uma previsão mais qualitativa do que quantitativa, outros mais quantitativos do que qualitativos. Então, cada modelo com a sua característica, na tentativa, essa palavra é importante, na tentativa da gente conseguir compreender, né, e prever comportamentos de sistemas. Às vezes o sistema é um tanto quanto inacessível, né, e a gente adota hipóteses, adota algumas considerações prévias e vê, por exemplo, o caso da barragem, eu acho muito claro para nós, né? Ninguém, para saber se a barragem vai suportar uma determinada pressão de água, vai construir uma barragem e submeter a essa pressão de água. Não. Existem as áreas teóricas que estabelecem um conhecimento a respeito do comportamento de vários sistemas e você vai usar esse conhecimento, essas teorias para ilustrar, para ver o comportamento de um sistema dentro daquele conhecimento que já se tem sobre o assunto, sobre o sistema, sobre o material, né? E aí você vê, ela vai quebrar nessas condições, ela vai se manter estanque, assim assado e tal, né? Agora, algo que envolve, né, e justifica o uso da modelagem é a elevada capacidade de economizar dinheiro, né? Porque a gente acaba desenvolvendo estudos, análises, investigações, sem ter que efetivamente realizar todos os ensaios, todas as medidas no sistema físico de maneira direta. A gente faz uma análise de cenários, faz uma análise de condições, de contorno, e vai mapeando, vai tateando o comportamento do nosso sistema sem efetivamente gastar fortunas realizando todos os ensaios na escala laboratorial. Mas é óbvio, né, como o Alexandre comentou na fala dele, existe a necessidade, sim, do confronto desses resultados obtidos com a modelagem com os resultados reais. Porque uma coisa é o sistema real, outra coisa é a descrição que faremos dele, usando até o termo que o Pedro comentou, as simplificações, né? Então, acaba que a gente vai se dedicar a esse trabalho de modelagem, de lidar com modelos e, naturalmente, com as matemáticas características de cada modelo, com o objetivo de maior, assim, de economizar dinheiro, compreender detalhes que talvez sejam até imensuráveis em um primeiro momento, né? Mas sempre reféns de que a realidade física ela é o gabarito para toda essa análise, né? Então a gente não pode se perder nessa direção. E aí, bom, no âmbito da engenharia, né, a gente pode considerar mais algumas justificativas para o uso da modelagem, envolvendo, por exemplo, a escassez de dados experimentais, o custo dos equipamentos de laboratório, a dificuldade de manipular dados em planilhas e gráficos, né, feitos manualmente, a necessidade de uma grande velocidade de cálculos. Então, no fundo desse slide tem uma foto de uma indústria. Imagina o conjunto de informações que a gente teria nessa foto, nesse instante,
dessa unidade industrial. A gente teria uma série de informações de temperatura, de pressão, de composição em vários equipamentos desse, e lidar com todo esse volume de dados de maneira manual se torna muitas vezes inviável, né? Até a própria tomada desses dados. E os modelos matemáticos podem, inclusive, nos ajudar a acompanhar o comportamento de sistemas complexos. Ó, a palavrinha importante, sistemas complexos, né? Isso, inclusive, é uma área muito própria, muito cara no âmbito da física. Sistemas complexos é um termo muito querido a eles, que acaba envolvendo muitos sistemas, inclusive sistemas de engenharia. Então, a gente acaba precisando desses modelos para conseguir lidar com sistemas tão ricos de informação, e às vezes informação que a gente não consegue nem perceber. Além disso, né, no laboratório, dependendo do tipo de investigação que a gente está conduzindo, os fenômenos de interesse são muito caros, né, do ponto de vista laboratorial. Por exemplo, eu lembro uma situação razoavelmente próxima a mim, de um laboratório que fazia investigação de escoamentos em tubulações para a indústria do petróleo. E era um laboratório, obviamente, né, dedicado a estudos em bancada, equipamentos concretos para medida nesses sistemas. E um equipamentozinho que servia para medir com mais precisão a velocidade do escoamento, um equipamentozinho cuja finalidade era medir essas velocidades com bastante precisão, era da ordem de R$1 milhão. Ora, essa medida, sem sombra de dúvidas, ela vai ser importante para estudos refinados. Porém, antes de a gente mergulhar nas medidas, a gente precisa, pelo menos, saber o que a gente quer medir. E a área da modelagem acaba nos ajudando nesse planejamento dos experimentos que a gente vai fazer. Então, ao compreender em detalhes o comportamento do sistema, baseada numa descrição matemática, como que de mãos dadas a gente vai refletindo sobre qual vai ser a melhor forma de fazer aquela medida, o que efetivamente eu quero medir para confrontar o meu modelo teórico com o meu dado experimental, né? Às vezes você fica até refém da escassez de dados experimentais, fenômenos bastante drásticos como por exemplo, detonações, né? Medidas em detonação são muito difíceis de serem feitas. E você não dispõe desses dados, mas você precisa, como engenheiro, como cientista, como pesquisador, você precisa dar respostas diante de demandas reais. E a gente vai usar esses modelos, construir modelos racionalmente e sistematicamente construídos para tentar explicar ou para dar conta, né, de alguma explicação a respeito desses fenômenos. Então acaba que a modelagem ela vai tomando espaço, né, em função de várias características do nosso ambiente de trabalho. E, naturalmente, né, nós não podemos desprezar as próprias condições econômicas de um país como o nosso, onde nós raramente vamos ter laboratórios plenamente equipados. Não, muitas vezes nós lidamos com restrições laboratoriais, com dificuldades grandes de fazer medidas, e acaba que a modelagem, né, que é um trabalho de natureza bastante intelectual, bastante teórica, vai exigir de nós bastante criatividade para lidar com esses fenômenos, para além dos dados reais obtidos ali na bancada do laboratório.
Eu tenho alguma restrição, mas isso é uma questão pessoal, de usar o termo dados experimentais, embora ele até esteja escrito ali. O pessoal usa essa expressão com bastante tranquilidade, mas eu penso duas vezes, ou tenho pensado duas vezes antes de utilizar. Porque quando a gente está lidando com um modelo no computador, fazendo testes nesse modelo, a gente também está fazendo experimentos computacionais. Né? Você está simulando determinadas condições e a partir dali você está inferindo, né, um conjunto de comportamentos, coisas dessa natureza. São experimentos. Agora, são experimentos num ambiente teórico, matemático, computacional, não são experimentos em sistemas concretos. Né? Então eu tenho preferido a expressão dados de bancada, né? Pensando no experimento físico realizado, em contraponto aos dados obtidos computacionalmente ou por experimentos computacionais. Né? Então, o pessoal tem o hábito de dizer, não, estou fazendo um trabalho teórico. O cientista ou o engenheiro, de certa forma, né, todos os trabalhos dele são teóricos, porque lidam com teoria. Então, eu acho uma expressão que acaba sendo limitada. Né? Todo mundo está lidando com teoria o tempo todo. Ou o trabalho teórico, propriamente dito, seria o trabalho de desenvolvimento de uma teoria, né? Que passa também pelo confronto com os dados da realidade. Então, são uns termos que vão se entrelaçando, é só para a gente pensar um pouquinho neles e tentar fazer uma distinção. A gente pode refletir nesse contexto. Bom, ainda nesse sentido, então, se a gente pensa na ideia, né, do engenheiro, alguns de vocês são engenheiros, o nosso curso de engenharia de defesa, né, essa disciplina está enquadrada nesse contexto, mas poderia ser uma formação de engenheiros qualquer, envolve a compreensão, o desenvolvimento e a otimização de sistemas. São três palavrinhas-chave importantes para a gente organizar o nosso raciocínio. Como pesquisadores, como indivíduos que estão investindo numa carreira acadêmica, muitas vezes a nossa atividade está mais ligada aos dois primeiros elementos, a compreensão e desenvolvimento. O camarada que está mais lá no chão da fábrica, na construção, na indústria mecânica, muitas vezes no dia a dia ele está mais responsável pelo desenvolvimento e otimização. Ele já dispõe de uma estrutura para ele trabalhar, ou pelo menos ele já tem um projeto bem definido que ele tem que desenvolver ou buscar melhorias. Mas a gente, né, tem um peso maior nesse verbo aqui da compreensão. E daí a necessidade da gente mergulhar fundo no conhecimento teórico a respeito das áreas que a gente vai lidar. Senão a gente acaba se tornando um mero usuário de técnicas. E o mero usuário de técnicas se chama técnico. A gente, como desenvolvedores de ciência, o nosso trabalho está mais ligado a esses dois verbos, a compreensão e o desenvolvimento. De sistemas, de maneira bem ampla. Tá? Então cada um tem o seu sistema de interesse. Eu estou vendo a foto, por exemplo, aí do Elton. Tem um helicóptero ali atrás. Então, às vezes, o sistema de interesse de alguém pode ser aquele helicóptero. Vai querer ver detalhes sobre, por exemplo, a força, né, causada pelo ar durante a rotação das hélices daquele foguete. A aerodinâmica em detalhes, né, que envolve o voo desse helicóptero. Eu falei foguete, é do helicóptero. Então, são
detalhes como esse, que aí, diante daquele comportamento, ele, nossa, então quer dizer que, como existe esse efeito nesse detalhe, com esse perfil, talvez eu possa modificar o meu projeto do foguete nessa direção. Mas a nossa primeira parte é compreender os fenômenos. A compreensão dos fenômenos é algo que a gente não pode abrir mão. E que aí eu lanço, né, uma percepção individual, que no âmbito acadêmico essa compreensão aprofundada tem sido um pouco negligenciada em favor de um simples uso da técnica. Mas aí a gente não está formando profissionais ligados à ciência. A gente está pensando só em tecnologia aplicada. Uma hora esse cara do conhecimento mais fundamental vai faltar, porque os fenômenos da natureza estão ali, estão ocorrendo e dando insights para várias áreas do conhecimento. Então existe um duelo, né, que alguns podem até considerar um falso duelo, mas existe, pelo menos numa visão simplificada, dentro desse modelo, vou botar aqui dentro do modelo que a gente está desenhando, né, de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Então, o mundo hoje, principalmente o hemisfério norte, tem percebido e tem investido bastante no desenvolvimento da pesquisa básica, né, que é simplesmente o trabalho de compreensão, sem um viés tão imediato de aplicação. Mas, às vezes, né, restrições financeiras, essa coisa toda, o cara só tem a opção de investir nas áreas aplicadas, porque aquilo potencialmente geraria dinheiro de forma mais imediata. Mas essa acaba sendo uma reflexão a longo prazo, e que obviamente que a gente não vai resolver, mas a gente precisa ter ideia de que nós, como desenvolvedores de ciência, nós temos um peso grande ali naquela palavrinha de compreender. E aí, o trabalho dos cientistas e engenheiros, na prática, é lidar com sistemas complexos, cada um na sua área. Então, por exemplo, o Tiago vai lidar com sistemas de conforto térmico para edificações, enquanto o Pedro vai lidar com sistemas de redes. O Alexandre está preocupado com sistemas de ciclo de vida de material. Nossa, são coisas completamente distintas umas das outras. E você fica imaginando, caramba, o que tem a ver, essas áreas e que acabam sendo combinadas numa potencial disciplina de matemática aplicada, de modelagem e simulação, porque toda a percepção desses sistemas a gente vai traduzir em termos matemáticos, e esses sistemas são complexos. Esses sistemas complexos a gente precisa de uma forma sistemática, organizada de trabalho, para que a gente seja eficiente e eficaz, principalmente ao lidar com essas complexidades. E a forma mais simples, de lidar com essas complexidades é usar a estratégia, ou métodos de simplificação. O Elton, por exemplo, ele comentou na fala dele ali no início uma complexidade do ponto de vista puramente matemático. A não linearidade dos modelos e tal, e aí você precisa definir uma faixa, fazer uma linearização e tal. É uma simplificação com suas características. Mas isso diz respeito a uma simplificação no âmbito matemático. Mas agora, do ponto de vista do sistema que nos interessa, por exemplo, você pega uma pedra qualquer na rua, você, tinha ali uma pedra portuguesa solta, e você pega aquela pedra e, esse é o meu sistema de interesse, eu preciso descrevê-lo. Você vai adotar diversos caminhos, mas certamente aquilo é um sistema complexo. Tenta, por exemplo, descrever
a geometria daquela pedra. Você, ao tentar encontrar, por exemplo, uma equação matemática que descreva a geometria daquela pedra, você vai se encontrar em apuros, porque você vai ver todas as irregularidades daquele material, em termos simplesmente geométricos. Ah, beleza, então não me interessa a forma, vamos ver a composição química, mergulhar no mundo microscópico ou a estrutura cristalina daquele material. E aí, se você usa um microscópio muito potente, vamos imaginar assim, que você consegue ver os átomos e as moléculas organizados e tal, você vai ver que tem irregularidades no âmbito molecular, cristalino. E aí, para você descrever aquele sistema, bom, você vai ter que meio que dar uma regra para cada posição. De novo, um sistema complexo. E outra, como que a gente vai descrever, por exemplo, as interações entre aqueles átomos? Que modelos, que princípios vão ser utilizados para aquilo? Né? Então, assim, como é que a gente se vira numa situação dessa? A gente precisa simplificar o nosso sistema, fazer aproximações, tirar alguns elementos daquela descrição para que a gente consiga lidar com ele. E aí, dentro dessa frase aí, dessa imagem, tem duas palavrinhas ali que eu pergunto para vocês, sempre gosto de perguntar, se a gente sabe distinguir direito, né? Então, para serem eficientes e eficazes, para vocês, eficiência e eficácia são sinônimos ou são palavras distintas? Ao serem palavras distintas, o que cada uma significaria? Ou não, são sinônimos. O que vocês diriam a respeito disso? Eficiência e eficácia. A mesma coisa? São diferentes? O que vocês diriam? Eficiência são os métodos que você utiliza. Eficácia, o que você consegue atingir a solução com esses métodos. Mais ou menos é por aí. Beleza, Pedro deu a contribuição dele. Alguém mais? Tem alguma ideia? Sobre... Bom, ele, pelo menos, pelo que ele disse, ele falou, olha, tem alguma diferença, né? Mas alguém pode dizer, não, acho que é a mesma coisa, né? Ou dá uma outra diferença entre as palavras distinta dessa que o Pedro comentou com a gente. Tiago, você tem alguma ideia da distinção aí de eficiência e eficácia, caso haja essa distinção? A eficiência é o modo que você consegue executar. A eficácia é o que você quer atingir. Juntando aí, tá na ideia, né? Eficiência tem a ver com o custo que a gente vai desempenhar ali ao longo de um determinado trabalho, o esforço depreendido. E eficácia tem a ver com atingir o resultado, né? Eu gosto sempre de fazer um exemplo assim, que você vai ser eficaz numa determinada prova se você tirar 10, né? Você fez tudo que tinha que fazer ali, tirou 10. Mas se você passou 7 dias por semana, 24 horas por dia estudando para aquela prova, você foi muito pouco eficiente, porque a energia demandada para aquele resultado foi astronômica, né? Então, eficiência tem a ver com custo e eficácia com o resultado em si, né? E a gente, nos nossos trabalhos, a gente tem que buscar eficácia, mas às vezes ciente de que ela vai ser limitada, né? Eu só consigo, com uma determinada técnica, obter no máximo 80% de precisão, ok, é uma limitação, e a gente vai buscar melhorar, aumentar essa eficácia, mas também a gente quer, muitas vezes, aumentar a eficiência, né? Diminuir o tempo de simulação, né? Procedimentos mais rápidos, investigações mais baratas, né? Então, tudo isso passa. Bem, mas beleza, então vocês entenderam a distinção.
Agora, se a gente pensar em simplificação, voltar aí para essa nossa indústria aí de fundo, vou falar em simplificação num sistema como esse, né, que a gente vai ter dificuldade até de descrever o que são as coisas. Imagina, vendo essa foto do jeito que ela está, simplesmente, né, a gente não consegue nem dar conta de todas as tubulações que existem nessa unidade industrial. Você tem vários equipamentos e por essa foto você não consegue descrever nem como que eles estão ligados. Talvez algumas poucas coisas do que a foto permite ver, mas de maneira geral está muito complexo essa foto para descrever o meu sistema real. Alguém poderia dizer, meu sistema é esse daqui, aí traz uma foto. Uma descrição, mas ela clarifica a compreensão a respeito dessa entidade aí, da realidade? Né? Será que é a melhor forma de descrever dentro do que a gente quer descrever? Então, por exemplo, a gente poderia pegar essa unidade industrial e representar por um esquema gráfico onde eu consigo mostrar todas as ligações dos equipamentos, as principais temperaturas envolvidas, os materiais que estão circulando, o que entra, o que sai, alguns equipamentos principais, o nome desses equipamentos, ou seja, a função de cada um desses equipamentos. Isso, na verdade, é um modelo. É um modelo que, da forma como está concebido aqui nessa imagem, não é um modelo matemático, é um modelo pictórico, é uma imagem que simplifica a realidade com alguma capacidade de descrever o nosso sistema real. Então tá ali, agora eu entendo, tem 3 colunas, né, na forma de um reator de leito fixo, tem uma coluna de destilação, um separador de gases, um trocador de calor e tal. Entendi. Então, apesar daquele emaranhado ultra complexo, essa unidade poderia ser simplificada por um esquema desse tipo. É um modelo, não é um modelo matemático, mas é um modelo ilustrativo para representar o fluxo, por exemplo, dos materiais que passam por essa unidade. Tá? Bom, então já que a gente pensou várias coisas a respeito da finalidade dos modelos e tudo mais, a gente pode pensar, dar um passinho um pouquinho mais rigoroso. Isso, o Thiago até comentou aqui, parece um diagrama de fluxo. Sim, o diagrama é um modelo, né? É um modelo com essa finalidade, que vai ter esse nome, né? Um diagrama de fluxo, um diagrama de blocos, coisas desse tipo, né? Então é isso. Beleza. Então vamos pensar, né, algumas formalizações envolvendo a ideia de modelo. Então a definição formal de modelo. Obviamente isso é uma definição baseada nas nossas referências aí, que eu faço um resumo, né, para a gente eventualmente esclarecer alguma dúvida caso haja. Então, para pensar no modelo, a gente pensa no observador e no objeto. Tá? Então tem um observador, que a gente está chamando de B, um objeto A e o seu objeto asterisco. Tá? Então são os elementos que nos interessam nessa distinção. Então, para um observador B, um objeto asterisco é um modelo de um objeto A da realidade, um objeto real, na medida em que B pode usar o modelo A asterisco para responder a perguntas que interessam sobre A. Então, na verdade, eu tenho lá os meus observadores, eles estão interessados nessa entidade da realidade chamada A. Esse cubo aqui é o A. Esse cara é o elemento da realidade. E eu faço pergunta para ele. Vem cá, como é que você se comporta nessa situação? Mas se, para responder essa pergunta, eu uso uma outra entidade chamada asterisco, para responder a minha pergunta sobre A, esse asterisco é um modelo. Tá? Então ele acaba sendo uma ponte para a compreensão da realidade, né? E ele vai me prover respostas sobre o sistema real. Então o modelo tem essa característica. Então, por exemplo, olhando lá o nosso desenho da planta, né? A foto e o desenho. Então alguém poderia perguntar,
unidade industrial. Como é que acontece o fluxo de material que passa por você? Aí alguém poderia ir lá e acompanhar em todas as tubulações aquele fluxo e ir anotando. Mas alguém poderia dar um desenho e dizer, olha, é assim. Então esse desenho responde a pergunta logo a um modelo, né, já que eu não tive que interagir diretamente com o elemento A da realidade para responder as perguntas. Tá? Então, obviamente, é natural que a gente pode ter vários modelos para o mesmo objeto da realidade. Então, se a gente quer falar sobre aquela pedra, por exemplo, né, o nosso exemplo lá da pedra portuguesa que está solta na calçada, eu posso ter um modelo para responder perguntas a respeito da geometria, posso ter um modelo para responder perguntas sobre a microestrutura, suas capacidades ou não elétricas, né? Então, modelo na medida que a gente usa um outro elemento, uma outra entidade. E aqui, note, tá? Essa entidade pode ser inclusive física, não precisa ser matemática por enquanto, né? Mas a grande questão é não interagir diretamente com o nosso objeto da realidade. Tá? E aí eu posso ter vários que me ajudem nesse trabalho. Tá? Será que existe um modelo que seja melhor? Né? Então alguém poderia fazer essa pergunta. Olha, o melhor modelo vai ser aquele modelo mais simples que ainda serve para a sua finalidade. E qual a finalidade do modelo? Responder perguntas. Então, na medida que a gente está respondendo perguntas sobre a realidade, a gente tem um rol de modelos disponível, aquele que é o mais simples para a gente continua nos dando a resposta para o fenômeno, para o comportamento. Na qualidade que a gente precisa, o mais simples vai ser o melhor. De outra maneira, o melhor modelo vai ser aquele que tenha a complexidade suficiente, né? Aquilo que basta, o essencial, para nos ajudar a entender um sistema e a resolver problemas. Tá? Então, a simplicidade, né? E aí a gente poderia destacar, né, que o objetivo da modelagem é resolver problemas. Sem esse foco, a modelagem se torna arte. Arte, mera arte. Alguém poderia pensar num sistema de gases, por exemplo, e falar, olha, eu tenho uma equação aqui que ela descreve o comportamento dos gases, que é uma maravilha. Ela tem 2.500 termos, e esses termos envolvem 7.908 coeficientes. Mas, olha, esse modelo matemático, ele descreve o gás aqui de forma maravilhosa. Falei, bom, então esse modelo que você tem aí com 2.500 termos, mais 7.000 coeficientes, ele é o mais simples, que é adequado para responder a pergunta que você fez sobre o comportamento dos gases no nível de pressão que você deseja. Se ele é o mais simples, ok. Se alguém fala, cara, tem uma equação aqui super badalada, equação antiga até, a gente aprende lá no ensino médio, equação dos gases ideais. Ela responde esse comportamento dos gases para uma faixa de temperaturas e pressões muito ampla. E parece que se superpõe ao teu modelo. Essa minha equação, ela tem 5 variáveis só. Coeficiente tem uma constante, né? Então é uma mera relação de coisas. Bom, se esse for o caso, então o modelo que o camarada propôs lá com 2.800 termos é uma concepção artística, é mera abstração matemática sem nenhum compromisso, aí eu vou usar um termo, com a eficiência do trabalho da modelagem. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes na literatura mesmo aparece modelo para tudo. Mas será que aquele modelo é o mais simples suficiente para descrever o fenômeno que nos interessa? Né? Será que o modeleiro, o propositor do modelo, teve essa preocupação? Ou ele está simplesmente fazendo
elucubrações matemáticas e chovendo no molhado. Né? Se ele não apresentar uma vantagem significativa desse modelo que ele apresenta, não tem por que a gente adotar. Né? Beleza. Bom, então quando a gente está nesse trabalho de modelagem e simulação, a gente tem uma espécie de roteiro a seguir. Então, primeiro a gente precisa definir o problema a ser solucionado, ou a questão a ser respondida. E aí, minha gente, vocês que estão, né, nessa formação, nível de pós-graduação e tal, essa constitui a principal etapa, saber o que vocês querem. Vocês vão, daqui a pouco, elaborar o projeto de pesquisa, né, a proposta de dissertação ou de tese. E o núcleo essencial dessa proposta é definir o problema a ser solucionado ou a questão que vocês vão responder. Sem essa definição, você fica meio que a ermo, simplesmente usando matemática sem um foco, sem uma finalidade. Você não está trabalhando, você está simplesmente gerando números. Tá? Então, a primeira etapa desse roteiro é você definir de maneira objetiva, inequívoca, inambígua, o problema que você quer resolver, ou a questão que você quer responder. E a partir dessa questão, tudo vai se desenvolver. Obviamente, atrelado a essa questão, você tem um sistema que te interessa, né? A parte do universo que você está investigando. Então, sei lá, vamos pensar aqui na Tamara, por exemplo, que vem lá da área de engenharia elétrica, e pode ser que ela esteja interessada em fazer... Ela foi designada para fazer um estudo na área de antenas. Mas vem cá, beleza, vai estudar lá antenas, né? Aí eu perguntei, aí, Tamara, sobre o que é a tua dissertação? Ah, não, a minha dissertação é sobre antenas. Tá, mas isso objetivamente é só uma das partes dessa definição. Ela definiu o sistema, ela vai trabalhar com antena. Mas a Tamara, para me dar a resposta completa, ela precisa me dizer qual pergunta sobre antenas ela quer responder. Ah, eu quero saber se as antenas conseguem propagar um determinado tipo de radiação eletromagnética num meio de águas turbulentas, em temperatura ambiente. Ah, tá, agora eu entendi. Então ela quer ver a interação das ondas eletromagnéticas com um meio material líquido, caracterizado por uma turbulência. Ah, beleza. Note, ela começou a especificar o que era antena, se tornou propagação de ondas eletromagnéticas em meios líquidos turbulentos. Ah, então aí você já consegue imaginar uma série de considerações teóricas, modelos matemáticos, arranjos experimentais em bancada que ela precisa conceber para conseguir responder a pergunta dela. Às vezes isso ainda é uma pergunta muito ampla, né? Dentro dessas ondas eletromagnéticas, ela vai estar interessada numa faixa específica de frequência que ninguém respondeu até o momento. Porque se já há resposta, das duas uma, ou a resposta não tem uma precisão adequada, e aí ela vai investir na melhoria da precisão desses resultados, desses modelos, dessa compreensão, ou vai ser um trabalho repetido, que aí não interessa, porque não agrega nada de novo. Tá? Então tenham isso em mente que, embora fique assim, só conversinha e tal, definições, mas isso é só a etapa-chave de qualquer trabalho que vocês venham a fazer. E alguns que estão começando, ainda buscando orientador, temas para trabalhar, não é só achar um orientador e um tema, é definir uma pergunta para ser respondida. Então os orientadores e os professores e tal, né, estão disponíveis para ajudar nessa tarefa. E digo a vocês, muitos colegas mundo afora desenvolvem suas dissertações, suas teses, seus trabalhos de pesquisa, se fosse na graduação, seus projetos de fim de curso, sem ter uma questão. O cara está simplesmente falando sobre um determinado assunto, né? E geralmente é uma fala ruim, porque o tempo dessas formações são limitadas, acaba sendo uma discussão curta, né? Então é melhor pegar um livro sobre o assunto e ler. Beleza.
Então a gente precisa analisar o sistema, essa é a seguinte etapa, a etapa seguinte aí do roteiro, né, que é identificar as partes do sistema que são relevantes para o problema, né, análise no sistema de quebrar em partes. Lidar com a modelagem, ou seja, desenvolver um modelo do sistema que vai ser baseado na análise, né, da análise. Então a análise vai permitir a gente identificar as principais partes e construir um modelo. Note que aqui o modelo nem é matemático por enquanto, pode ser um modelo físico, tá? E aí a gente vai simular, né, palavra que traz consigo a ideia de fingir, né, que é aplicar o modelo para responder a pergunta, é o trabalho de simulação. E por fim a validação, que é algo que a gente não pode abrir mão, que é justamente contrastar o dado que foi obtido pelo modelo com o dado da realidade de que a gente dispõe. Às vezes a gente não dispõe de dados de realidade, a gente vai ser limitado nessa validação. Às vezes a gente pode pegar o nosso modelo e usar num caso diferente do que a gente está interessado, diferente, mais próximo, para justamente dizer assim, meio que no limite. Olha, esse meu modelo ele funciona nesse caso, que é muito parecido com o que eu estou interessado, ele traz bons resultados confiáveis, então eu vou usar uma expressão ruim, mas vocês vão me entender, eu vou depositar uma certa crença, uma certa fé de que ele vai trazer boas respostas para a faixa de trabalho que me interessa. Né? Assim, você está trazendo pelo menos alguma informação sobre a credibilidade do teu modelo. É melhor do que zero, né? Mesmo que você não consiga lidar com os dados experimentais de maneira direta com que você está interessado em lidar, tá? Então, quando a gente observa falhas nessa etapa de validação, e o que não tem problema nenhum, tá? A grande vantagem de identificar essas falhas, que precisam ser identificadas, é avaliar as limitações do modelo. Como se fosse quase que um julgamento de valor. Olha, o meu modelo ele é bom para isso daqui, para esse outro aqui ele não funciona muito bem. Beleza. Essa transparência, essa tranquilidade de expor as limitações faz parte dessa reflexão, dessa construção. Bom, então, para a gente ganhar tempo e economizar dinheiro, ou ganhar dinheiro e economizar tempo, a gente tem que começar os nossos trabalhos, né, da busca dos modelos pelo modelo mais simples possível e gradualmente aumentando a complexidade. Ao invés de pegar logo um modelo de 2.500 termos e mais de 7.000 parâmetros, né, então a gente vai do mais simples e ver, né, que respostas ele é capaz de dar, e aí você de forma comparativa fala, então beleza, tem o modelo A, ele é o mais simplesinho, mais bobinho possível, ele me diz isso daqui. Tem o modelo B que tem esse aumento da complexidade, porque tem mais um termo, tem mais um parâmetro, tem mais um elemento, ele já diz isso daqui. O meu, que tem mais um termo adicional, olha como é que ele já traz a novidade a respeito do comportamento do sistema. Note, tem uma sistematização, uma escalada de conhecimento, uma escalada de qualidade nesse trabalho. Atacar pelo modelo mais complexo é quase que uma maluquice, porque vocês que estão interessados, lembra do nosso verbo lá, compreender? Vocês vão ter que justificar a existência dos 2.500 termos e mais 7.000 parâmetros da sua equação. Vocês vão ter que saber exatamente a função de cada um deles. Isso não é só matemática, gente. Isso não é só arte. Entendeu? Isso não fica nisso. Mas vocês estão querendo descrever a realidade. A realidade não é matemática. A realidade é o concreto físico. Você imagina, você diz assim, o que é essa pedra? A pedra portuguesa, nosso exemplo. Ela é essa função matemática aqui. Hã? Faz o menor sentido isso. A pedra é o elemento material que tem um peso, tem uma cor, tem um volume, tem a resistência, capacidades, isso e aquilo. Uma equação matemática. Então, vem cá, que mundo é esse, né? Então, e pasmem, tá? Ao longo da história das ciências, alguns conceberam a realidade como constituída por elementos matemáticos. Como se a realidade fosse constituída de números.
Você pensar, o que é essa pedra? Essa pedra é a soma de 1 mais 2 mais 3 e raiz quadrada de π e tal, e aí dá essa pedra, né? Algumas concepções que fazem parte da tentativa do ser humano de descrever a realidade, que passaram por isso, mas eu acho que a gente já caminhou o suficiente na história para perceber que não é bem assim, né? De alguma maneira, essas concepções que assumem que a realidade é estritamente a matemática, isso remonta quase que aos pitagóricos lá da Grécia Antiga, né? Que foram definitivamente atropelados ao longo da história, embora haja muito valor na compreensão deles da realidade, né? Mas não se limita àquilo, né? Fala aí, Elton. Então, professor, a gente pode também analisar esse assunto como uma probabilidade, né? Em termos de física quântica, né? Uhum. Então, a gente vê que não é uma realidade, não é um número. Sim, e a física quântica é um ambiente que provoca a gente a pensar, inclusive, outras coisas, né? Então, vamos dizer, a grande revolução, né, da virada do século XIX para o século XX, né, essa questão aí da física quântica, ela coloca em jogo questões que ainda são problemas nessa compreensão da realidade. E aí passa, obviamente, como você disse, né, por uma dimensão probabilística e tal. Mas, Elton, não precisa nem chegar no nível quântico. Basta você jogar um dado. Entendi. Entendeu? Joga um dado em cima da mesa. Se fosse tudo uma mera questão de matemática e tal, definida de maneira objetiva e direta, né? Se fosse simples assim, compreender a realidade e dizer que a realidade é matemática, você acertaria o resultado do dado todas as vezes. Bastaria ter a equação que descrevesse o ângulo e tal, não sei o quê, né? Não rola desse jeito, né? A natureza nos surpreende muitas vezes. Agora, tem modelos que são muito bem controlados, quer dizer, tem sistemas da realidade que são muito bem controlados, ou muito simples, muito bobinhos, né? E o comportamento dele é muito regular. Não, esses são ótimos para a gente, porque eles não causam problema nenhum. O problema são nesses sistemas que a gente não consegue compreender muito bem. Quer ver? Um sistema da realidade que não tem natureza quântica, mas que a gente não consegue descrever, porque, né, não consegue, em princípio, tá? Essa é uma visão. Por a gente não conceber um modelo, né, que consiga descrever tudo, sabendo que pode existir mais de um modelo, né, mas é algo que perpassa um volume assombrosamente grande de variáveis, por exemplo. Né? Imagina se a gente fosse descrever a partir de um modelo matemático, vamos fazer um exemplo tosco, mas só para ilustrar, né, como que as pessoas vão votar nas próximas eleições. Tudo muda de um dia para o outro. E isso envolve questões psicológicas, questões econômicas, né? E vai descrever isso. Se fosse modelo matemático, próximas eleições o resultado vai ser 70% para um, 30% para outro, e beleza, vai ser definido assim porque está tudo escrito. Não é assim, né? Seria muito útil, né, se fosse assim, mas também, por outro lado, né, se tudo fosse essa mera matemática, a gente teria a impossibilidade de se surpreender, né, com a natureza, e a nossa vida seria como se estivesse 100% pré-determinada, né? Não haveria espaço para o novo na realidade, né? Alguns até concebem assim, né? Não é minha forma de pensar. Bom, mas vamos avançar aqui, né? Então agora, trazendo para a realidade dos modelos matemáticos, né? Para a realidade dos modelos matemáticos, a gente pode pensar que eles envolvem uma tríade que é baseada em sistema, pergunta relacionada ao sistema e um conjunto de afirmativas matemáticas usadas para responder a pergunta. Tá? Essa tríade, sistema, pergunta e afirmativas matemáticas usadas para responder a pergunta. Tá? Esse conjunto, modelo matemático, ali representado pela letra do alfabeto hebraico Aleph,
né? O pessoal gosta de usar. Quando começa a faltar letra, o pessoal apela até para o alfabeto hebraico. Então tá aí para o arcabouço de vocês, né? Tá aquela ostentado. Faz uma tatuagem, fica maneira. Aleph tem toda uma simbologia envolvendo essa letra, né? Fica maneiro. Então, sistema, pergunta e afirmativas matemáticas que nos interessam. Bom, a pergunta, como eu disse, ela é fundamental para o modelo, pois é ela que se relaciona justamente com sistemas e afirmativas matemáticas. Por exemplo, imagina que você queira determinar, prever o comportamento de um sistema mecânico, S, qualquer, uma máquina, um motor, e eu faço a pergunta sobre esse sistema mecânico, uma pergunta Q, considerando velocidades moderadas. Nesse contexto, a pergunta e o sistema, nessas condições, as equações da mecânica newtoniana vão ser o conjunto de afirmativas matemáticas que vão ser usadas para responder a pergunta. Agora, se as velocidades forem muito altas, o conjunto de afirmativas matemáticas vão ser outras, como, por exemplo, as equações da mecânica relativística. Note, mesmo sistema, mesma pergunta, mas condições, quer dizer, o sistema em condições diferentes, conjunto de equações matemáticas diferentes. Então é isso, né? Se liguem nessa tríade: sistema, pergunta e afirmativas matemáticas. Então, um exemplo bobinho, que até o livro do Keyvelton ilustra, né? Imagina que você quer avaliar o consumo de material para construir um tanque de 1000 litros como esse apresentado aí. Você tem duas informações, o raio e a altura, né? Você quer minimizar o consumo de material. Bom, tem coisas que são fixas, né? O volume você sabe quanto é, mas você quer fazer o volume com a menor área possível para gastar menos material na lata. Então você descreve ali o volume e a área, né? Dizer, um modelo matemático para descrever o volume, que estabelece uma relação entre o raio e a altura, e outro que também define a área de material utilizada com a área, quer dizer, o raio e a altura, né? Você tem uma condição ali, essas duas equações constituem um modelo para responder a pergunta. Qual a pergunta? Como construir esse tanque usando menor quantidade de material possível? Ou, de outra forma, quais as dimensões precisa ter o meu tanque para que eu gaste menos material, sabendo que o volume é fixo? Ah, beleza. Então a pergunta: qual raio, dado que esse raio minimiza a área definida por raio e altura? Né? Qual raio? Por quê? Raio e altura estão ligados aqui por essa primeira afirmativa matemática. Se eu reúno as duas e elimino a altura, eu consigo descobrir uma equação da área em função do raio e vejo qual delas me dá o menor valor. Tá? O que você faz para isso? Você deriva igual a zero. Lembra? Máximos, mínimos, condições, né? Que indicam o seu mínimo de uma curva, o máximo de uma curva e tal. Você usa matemática, as técnicas da matemática, deriva igual a zero e tal, encontra o raio e a respectiva altura que minimizam o consumo de material para construir aquele tanque. Uma coisinha boba, mas que já mostra a relação entre essas grandezas que nos interessam. Lógico que os nossos sistemas de interesse não são triviais assim, né? Bom, e aí nesse contexto a gente acaba passando por alguns outros conceitos que fazem parte, né, dessa discussão dos modelos matemáticos. Esses conceitos envolvem as variáveis de estado e os parâmetros do sistema. Então, no exemplo que a gente fez, as informações relevantes do tanque foram reduzidas a apenas 2 parâmetros, raio e altura. E a gente pode dizer que a área em função do raio e altura é o sistema reduzido. É o sistema traduzido em termos dos seus poucos parâmetros utilizados para descrever, para responder a pergunta que nos interessa. Tá? Então o sistema reduzido está com foco lá na pergunta que foi feita. É um sistema reduzido, né? Se eu quero falar sobre a pedra, né, e a pedra lá de pedra portuguesa solta da calçada,
Se eu quero falar sobre geometria dessa pedra, bom, eu vou ter alguns parâmetros, altura, o comprimento, um ângulo talvez, profundidade e tal, que vão ser capazes de me dizer alguma coisa sobre aquela geometria. E de forma simplificada. De forma simplificada, porque tanto no tanque quanto na pedra, a gente tem irregularidades. A escolha por esses parâmetros já é uma simplificação. Quem disse que esse raio é perfeitamente regular ao longo de todo o tanque? E essa altura, né, também. Na pedra, quem disse que comprimento, altura, serve para todos... Se eu olhar por todos os ângulos, eu tenho os mesmos valores. Tá? Então já tem uma simplificação embutida na escolha desses parâmetros. Tá? Mas aí a distinção entre esses parâmetros e esse sistema reduzido que nos interessa. Tá? Então, dentro desse conjunto, dessa concepção, a gente define variável de estado. Então, imagina que você tem ali o seu modelo, Aleph, SQM, né? Sistema, pergunta e matemáticas. Né? Então, as grandezas matemáticas, números, sejam quantas forem, que descrevem uma determinada condição do sistema em termos das equações matemáticas que foram escolhidas e que são necessárias para responder a pergunta, são as variáveis de estado. Então, as variáveis de estado, elas conseguem explicar a condição de um determinado sistema que eu estou interessado. Por exemplo, vamos imaginar lá a Camila, que está trabalhando com resistência em vigas, se ainda for esse o projeto dela. Ela precisa saber algumas características desse material, como, por exemplo, o tempo de cura do concreto. É uma variável importante para a resistência das vigas, desses elementos estruturais. Quantidade de aço que está dentro ali da viga que ela vai construir. O tipo de cimento. Temperatura do ensaio. A temperatura para a viga, lógico, o material tem vibrações moleculares e tal, impacta a resistência. Nível de corrosão. Percebam, se essas informações estiverem ligadas à matemática que ela está usando para responder sobre um determinado comportamento das vigas que interessam a ela está lidando com variáveis de estado. Ela está descrevendo a condição daquela viga a partir de informações do sistema. E o sistema reduzido, né, e os parâmetros agora tentando juntar tudo, né, então imagina que você tem ali as variáveis de estado e agora a gente vai ter as grandezas matemáticas que descrevem propriedades do sistema em termos das matemáticas e que são necessárias para calcular as variáveis de estado. Esses são os parâmetros do sistema, né? E aí o conjunto desses parâmetros estabelece o sistema reduzido. Tem uma certa superposição nessa definição. Às vezes é difícil você saber se você está lidando com uma variável de estado ou com um parâmetro, mas a gente pode pensar que as variáveis de estado são as informações mais fundamentais, mais básicas, mais preliminares, e os parâmetros já são informações combinadas. Seria uma forma simples de distinguir isso. E o conjunto dos parâmetros, o sistema reduzido. Tá? Então, nosso exemplo aqui, a gente teria como estado do nosso sistema a área, né, que é justamente o que a gente quer trabalhar, né, o que nos interessa de maneira imediata, os parâmetros do sistema, o raio e a altura que a gente vai calcular a partir de uma área mínima, e o sistema reduzido, o conjunto ali do R, do raio com a altura. Tá? Beleza, mas aí se modelagem assim, bonito, complexo, formal, interessante, aprendemos uma letra de um outro alfabeto, podia dar alfabeto fenício daqui a pouco, na carência de letras. Mas, bem cá, para que fazer experimento então? Né? Já que essa é uma área tão consolidada, tão arrumadinha, tão bonitinha, para que eu vou fazer experimento? Alexandre comentou algo lá no início, né? Então, os experimentos, né, ou os dados obtidos em bancada, né, são justamente aqueles ligados aos parâmetros do sistema. E esse trabalho da modelagem, eles vão servir como guia para os nossos, ou podem servir como guia para os experimentos. Então, ao invés de a gente tornar a experimentação
a bancada, o ensaio em bancada supérfluo, na verdade, a modelagem nos ajuda a evitar experimentos supérfluos. E aí é como se a gente tivesse uma espécie de escalada contínua, né, de mãos dadas entre o que a gente chama de progresso conceitual e compreensão da realidade, onde os modelos e os experimentos em bancada vão se complementando, e aí a gente vai, a partir de modelos, realizando experimentos, avaliando, comparando, interpretando, gera um novo modelo, e assim vai, né, compreendendo teoricamente a natureza. É um trabalho importante, a gente precisa desenvolver teorias sobre a realidade, né? Isso é parte do nosso trabalho. E, por outro lado, a gente precisa compreender a realidade, descrever a realidade de forma combinada, tá? Então é isso. Bom. Opa. Passar. Tá. Bom, tem um tipo de sistema que é um sistema bem basal, um sistema trivial, assim, que muitas vezes a gente acaba lidando, né, com esse tipo de sistema, que são os sistemas do tipo entrada e saída, simplesmente. E os sistemas que nos interessam, ou pelo menos a nossa aproximação primeira diante desses sistemas, são sistemas onde a gente precisa medir algumas saídas mensuráveis, mesmo que indiretamente, né? Até o cara lá da física quântica, que o Elton comentou, ele vai para a bancada e vai tentar realizar algum experimento para tentar fundamentar aquilo que ele está falando. Então, nesses experimentos, ele tem uma condição de entrada, dados de entrada, condições de entrada, o sistema que ele está analisando e a saída. Então, por exemplo, a Camila, investigando lá as vigas dela, ela vai realizar um experimento, onde ela vai colocar a viga dela numa máquina de compressão, ela vai impor sobre a viga um determinado esforço, e a saída dela é o ponto onde a viga se rompe. É a informação que ela está ali ansiosa, esperando para ver acontecer, a quebra da viga. E ela vai, né, com vários dados, ela pode ser uma informação muito simples. Vai aumentando aquela compressão, o valor vai subindo, aí a saída, nada, chega num ponto, rompe. Beleza, já é a informação dela, entrada e saída. Sistema é a viga. Tá, então um conjunto de entradas, um conjunto de saídas, né, e a gente acaba tendo relações muito fundamentais, né, de entrada e saída num sistema. E aí uma palavra interessante, sistemas do tipo caixa preta. A gente não tem a menor ideia do que está rolando lá dentro, mas a gente consegue relacionar o que está entrando com o que está saindo, né? Como se fossem variáveis relacionadas, né? E nessa descrição de um sistema como caixa preta, a gente consegue identificar um modelo, né? Uma descrição matemática daquele comportamento. Esse tipo de trabalho a gente acaba dizendo que é um trabalho empírico, né? E que isso, na raiz, acaba sendo a origem dos modelos matemáticos. Tá? Mas os modelos não se limitam justamente a essa abordagem, né? Mas com esse modelo matemático eu já teria alguma capacidade preditiva justamente para aqueles experimentos que não foram realizados. Vamos imaginar ali que nas entradas a Camila colocou 10 valores de esforço lá em Newton por metro quadrado, e aí ela botou 10, 20, 30, 40, 50, beleza. Aí foi vendo, anotando ali o comportamento. Aí num dado momento ela precisa de um dado, cara, olha só, eu preciso saber o que vai acontecer com a minha viga quando o esforço for de 37 newtons por metro quadrado. A Camila vai ver lá a planilhinha dela e fala, cara, 37 eu não medi. Não, mas pera lá, eu tenho um modelo baseado em dados que eu construí, eu acho que ele é capaz de prever o meu comportamento. Esse comportamento aí do 37 que a gente não mediu. Ah, beleza. Então,
predição dela? É dentro de uma faixa, dentro do universo bem limitado de dados, né? Então, o modelo dela vai servir naquelas condições, simplesmente, né? E aí, na verdade, qual a crença, né, da Camila ao passar o modelo que ela construiu a partir desses dados para o colega dela de laboratório? A crença na regularidade da natureza. A crença de que o que vai acontecer com o sistema de interesse tem leis de proporcionalidade, de suavidade, e que não vai ter nada surpreendente ali entre o 30 e o 40, que fira o comportamento que vinha sendo observado desde antes do 30 e até depois do 40. Né? Ela aposta numa regularidade. Ela pode ser surpreendida? Pode. Mas acaba sendo essa um pouco a aposta, né, que a gente faz ao lidar com esses modelos. A aposta na regularidade da natureza. E um pouco, né, dos nossos trabalhos é justamente buscar essas não regularidades. Estar diante de um fenômeno novo. Estar diante da possibilidade de acrescer na teoria do determinado fenômeno, do sistema, uma informação que não se sabia até então. Beleza. Então, nesse sentido, né, se há um esquema para resolver problemas, né, esse esquema envolve a separação do modelo matemático e a solução dos problemas matemáticos resultantes do modelo. São duas coisas. Uma coisa é formular o modelo matemático, esse é um trabalho. Tem gente que vai se dedicar meramente à formulação de modelos e teste, obviamente. E outros, a solução dos problemas de natureza matemática que envolvem os modelos. Tipo, o cara tem uma equação matemática ótima, mas ele não consegue resolver no braço, porque é uma equação não linear, e os métodos computacionais disponíveis são imprecisos. Então ele tem um problema de natureza matemática envolvendo aquela equação que é boa, aquele modelo é bom. Aí ele vai abandonar o modelo porque ele é complexo do ponto de vista matemático? Não, ele vai investir nas técnicas de solução matemática daquele modelo. São coisas diferentes, tá? Então essa solução ela pode ser analítica, numérica, você pode usar um software pronto, ser um apertador de botão, né? Várias formas da gente lidar com essa matemática. E aí, beleza. Se a gente faz uma distinção ali no mundo real e no mundo da matemática, a gente tem justamente ali no meio do caminho o modelo matemático tentando fazer uma ponte entre os dois. Tá? Então, lá no mundo real, a gente tem o sistema de interesse e as perguntas. Usando o modelo matemático, eu traduzo o meu sistema e a pergunta num problema matemático. Que nesse mundo eu tenho uma resposta, né, que é ligada a um modelo, mas que eu preciso traduzir de volta para o mundo real. Então, até a resposta que a gente obtém lá no modelo matemático, ela precisa ser traduzida para a realidade. Às vezes, uma coisa muito simples, assim, que é muito comum na área de engenharia. O cara faz o trabalho lá da modelagem, da simulação, tudo, em uma escala adimensional, porque do ponto de vista matemático é mais simples. Em grandezas normalizadas. Tudo varia de 0 a 1. Nossa, isso é super comum. Mas a realidade não é só de 0 a 1. Então ele precisaria traduzir os valores obtidos em dados comparáveis ali com as dimensões do sistema real. Então perceba, né, um simples problema de unidades de dimensão, né, que já ilustra essa necessidade de tradução. Tá? Bom, e aí dentro desse conjunto todo, né, de modelos, de conceitos e tal, a gente poderia, se guiando ali pelo Kevelten, né, estabelecer uma classificação de modelos matemáticos como se a gente estivesse fazendo um trabalho de álgebra linear, assim como a gente tem os eixos x, y, z, como se a gente pudesse estabelecer um espaço de modelos matemáticos baseados nas suas variáveis S, Q e M.
né? Investe XYZ SQM, que envolvem tipos de sistemas, tipos de perguntas e tipos de estruturas matemáticas. Tá? Que perguntas que a gente pode fazer para o sistema, que sistemas a gente pode estar interessado, em que estruturas matemáticas a gente pode acabar tendo que lidar. Então, a gente pode ter sistemas físicos ou conceituais, sistemas naturais, tecnológicos, determinísticos ou estocásticos, como, por exemplo, jogar um dado. Sistemas discretos, sistemas contínuos, sistemas uni-, bi-, tridimensionais. O campo de aplicação desse sistema, se vai ser química, física, biologia, área de redes, construção, engenharia química, engenharia elétrica, industrial, administrativa, bom, campos mais diversos. A gente pode ter as perguntas que a gente pode estar interessado em fazer para o sistema. Essas perguntas podem ser de natureza fenomenológica ou mecanística, baseadas em dados ou informações do sistema. Pode ser perguntas estacionárias ou transientes, né, em relação à dependência temporal. Pode ter relação com uma distribuição espacial ou não, que a gente chama de sistemas agrupados ou distribuídos. Pode ser um problema direto ou inverso, que essa é uma área própria do saber, a distinção de sistemas diretos e inversos, né? O sistema, essas perguntas de natureza direta seguem a seguinte lógica: dadas as entradas, o que eu tenho na saída, e o inverso é dadas as saídas, o que eu tenho sobre a entrada. É uma área, às vezes é uma disciplina. Problemas inversos. É justamente, dada a saída, o que eu posso dizer sobre o sistema ou as condições que foram impostas sobre ele, né? Perguntas ligadas à pesquisa ou gerenciamento, especulação ou projeto, a escala da pergunta que eu estou fazendo, se é uma escala microscópica, macroscópica, mesoscópica, né? Se for uma escala macroscópica, mecânica newtoniana, relativística, vale. Se for uma escala microscópica, talvez precise descer ao nível da mecânica quântica. Né? Qual a escala do fenômeno que você está investigando? As perguntas vão ser feitas de maneira própria. E no que diz respeito às matemáticas, bom, problemas lineares, não lineares, analíticos, numéricos, autônomos ou não autônomos, contínuos, discretos, baseados em equações de diferença, equações diferenciais, equações integrais, equações algébricas. Aí um emaranhado intenso, né, de possibilidades matemáticas para a gente conseguir construir as afirmativas matemáticas capazes de responder perguntas sobre o nosso sistema. Né? Cada área vai ter suas características. Né? Por exemplo, para mim, né, me interessam de forma especial as equações diferenciais, né, mas naturalmente uma boa parte dos modelos são modelos algébricos, equações algébricas, lineares ou não lineares, aí depende. Né? Pessoal, por exemplo, da área de pesquisa operacional, engenharia de produção, né, estão muito ligados a equações algébricas não lineares. Normal, não tem problema nenhum nisso. Vão ter as suas características matemáticas, suas estratégias matemáticas e tal, vão dar conta lá dos problemas, como obter a produtividade máxima numa empresa, dado que tem tantos funcionários, assim, desse jeito, com tais restrições, blá, blá, blá. A estrutura matemática do problema tem essas características, equações algébricas não lineares. E ele vai lidar com aquilo. Né? Mas não quero ver a taxa de crescimento da Covid, não. Equações diferenciais. Fenômenos dados no tempo, de forma estabelecidos a partir de taxas. Né? Por aí vai. E também uma distinção dos sistemas quanto à transparência. Eu achei essa ideia do estruturação do Kelvin bem interessante, né? O que ele chama de sistemas caixa preta e sistemas caixa branca, né? Então são sistemas onde a gente não consegue dizer muito sobre o funcionamento interno, sobre as peças que constituem aquele sistema, até outros sistemas que a gente é capaz de saber exatamente o que está acontecendo com cada microelemento, né? E a gente teria um range assim, bastante amplo, que vai desde os sistemas psicológicos até os circuitos elétricos. Aí a Tamara, né, que está lá nos sistemas caixa branquíssima, sabe todas as peças ali, tem o diodo, tem o resistor, tem isso, tem aquilo e tal. Ela sabe exatamente a função de cada elemento na dinâmica daquele sistema. E um sistema social, por exemplo,
né? Como que vai estar a distribuição de renda da população brasileira daqui a 10 anos? Sei lá. Tem algumas informações muito preliminares, muito grosseiras, modelos muito simplificados, né? Que a gente consegue tatear muito superficialmente, mas tem gente que se dedica a esse tipo de fenômeno e beleza, é isso aí, né? Alguns mais especulativos, outros ligados a projeto, por exemplo. Projeto é para funcionar. Você faz a conta, usa essas afirmativas matemáticas para atender uma série de requisitos de projeto para dar conta ali do nosso funcionamento desejado. Tá? Então, sistemas que vão desde caixa preta até caixa branca, passando aí pelos sistemas caixa cinza, né? Como sistema biológico, uma célula. Pô, como é que funciona uma célula? Interação, DNA e tal. O pessoal está brigando aí para tentar revelar, mas muito ainda a ser revelado, porque, né, os sistemas biológicos não se limitam a uma mera química. Não é química. Senão seria tudo muito fácil, né? Você reduz a biologia química, reduz a química física, reduz a física matemática. E não é. Essas áreas, essas nuances, né, têm características próprias, fenômenos próprios, que não são concebidos por abordagens mais reducionistas. Mas tem gente que vai pensar a vida dessa forma. Não, tudo vai se reduzindo, né? Então, a química nada mais é do que física, a biologia nada mais é do que química, né? E nisso você vai arrancando uma série de fenômenos próprios dentro de cada área, né? Então, a gente, como pesquisador, como cientista, como alguém que vai lidar com ciência, a gente precisa estar aberto às possibilidades de reflexão distintas daquelas caixinhas formatadas no qual a gente foi formado. Aliás, não sei se vocês já pensaram, né, que todo mundo, né, traz sua graduação, no mínimo sua graduação, o que você se formou? Eu sou engenheiro civil, sou engenheiro químico, engenheiro elétrico. Já pensaram, né, que a palavra me formar, né, tem muito a ver com forma e muito menos com ciência? Se formar, botar dentro de uma forma. Todo mundo vai ter aquele tipo de conhecimento, aquela compreensão, mas todo mundo meio que igual. Não há algo de tão desafiador, né, ligado ali à formação básica, né? Tem as dificuldades das matemáticas e tudo mais, mas a reflexão é de dar um conhecimento padronizado, que todos saibam aquilo, mas do transcender aquilo acaba não sendo o objetivo de uma formação. Se você, eu estou lá me formei no mestrado, me formei no doutorado. Para mim é uma frase que não faz sentido, né? Te colocaram numa forma. Se foi isso, nossa, sinto muito, que experiência horrorosa, né, de mestrado, doutorado, que é justamente de quebrar essas formas, ser para além disso, né? Beleza. Então, juntando tudo, né, que a gente gosta de matemática, a gente bota aí um XYZ e tal, tentando fazer essas composições, mas isso é só brincadeira. Tá. E alguns mandamentos aí da modelagem matemática, dá um caráter bíblico, religioso aqui para a nossa discussão. Então tá ali as tábuas da lei, 10 mandamentos. Vamos pensar o que a gente teria aqui, né, na forma de imposições negativas para a gente não se confundir aí nessa tarefa da modelagem. Primeiro, não pense que o modelo é a realidade. O modelo é uma descrição da realidade com todas as suas limitações, tá? E por mais bobinha que essa frase pareça, o tom da ciência moderna tem assumido a postura de que o modelo é a realidade, tá? Se você vê, principalmente no âmbito da física, muitas teorias que têm sido desenvolvidas que teoricamente deveriam ter a finalidade de descrever a realidade, ou pelo menos prever o comportamento da realidade, estão dizendo que a realidade é aquilo, né? Então, o cara poderia até pensar teoria das cordas, teoria disso, teoria daquilo e tal, sem a menor evidência experimental, né? O cara diz, a realidade é desse jeito. Opa, pera lá, aquilo é uma tentativa de descrever alguns fenômenos que se tem informação da realidade, mas daí a dizer que o modelo é a realidade e o que frustra o modelo
está errado diante da realidade e, né, alguns até diriam o seguinte: olha, o modelo diz isso, se a realidade se contrapõe ao modelo, pior para a realidade. Sabe quem dizia isso, minha gente? Einstein. Einstein era um camarada profundamente crédulo no trabalho de modelagem. Para ele, o que frustrava a realidade, o que frustrava os modelos, problema da realidade, ela que se vire. A matemática e a modelagem é que dão as regras do jogo. Nossa, pois é. Existe um duelo muito grande aí na história das ciências envolvendo, de um lado, pessoas como Descartes, Einstein, Galileu, que adotavam essa postura mais conservadora matemática, dizendo que tudo se resolve no âmbito de uma descrição de modelos matemáticos, e a realidade é aquilo, né? Então quem se dedicar, quem gosta, né, de leituras e tal, recomendo leitura das obras desses caras para ver a reflexão em cima dessas ideias, né? Como que no fundo o cara chega, Descartes, por exemplo, a ideia de que a descrição matemática da natureza é a verdade, porque ela é a verdade pura. Então, se há uma verdade, ela se traduz em forma matemática, que seria a forma de conhecimento mais puro dada por Deus. É a concepção que ele tem e que perdura no ambiente científico durante muito tempo. Mas a gente tem, por exemplo, outros cientistas, pesquisadores, filósofos, como, por exemplo, Aristóteles, que é um monumental cientista do seu tempo, fazendo provocações ainda sem resposta até os dias de hoje. Niels Bohr, Wolfgang Pauli, que pensam o seguinte: olha só, os modelos são muito úteis, mas eles são prioritariamente dedicados a estabelecer uma linguagem dentro de uma concepção matemática para a gente conseguir trabalhar em termos da realidade. Mas a realidade não é esgotada pelos modelos matemáticos. Há sempre um caráter novo, indeterminado. E aí, até voltando ao que o Elton comentou lá atrás, a gente já está acabando, que a física quântica abre para nós uma pergunta muito, muito dura. Se aquelas indeterminações da mecânica quântica, elas são uma mera incapacidade de descrição matemática, essa é uma visão, e aí você se reduziria ao Einstein, Descartes, Galileu, ou se há, a pergunta é honesta, se há algo de indeterminado na própria essência da realidade. Quem permite a gente fazer essa pergunta foi a física quântica. Se há algo de inerentemente indeterminado na realidade. E aí a gente não tem essa resposta pronta, porque não tem como resolver essa pergunta sem fazer experimentos, né, que usem como ponto de partida uma determinação matemática a priori, né? Então tem dois vieses de interpretação que precisam ser considerados. Talvez para a gente que às vezes acaba sendo ligado mais à área da engenharia, esses problemas a gente nem vai estar ligados com eles, né? Mais problemas como, por exemplo, de sinergia e tal, que estão tão na moda, eco-engenharia, né? Cara, envolvem possibilidades novas que às vezes a gente não consegue conceber, né? Quanto mais próximo da biologia, quanto mais próximo do mundo microscópico, mais problemas a gente começa a ter. Então, pelo menos fiquem ligados nessas possibilidades, né, sobre a assimilação da realidade. Mas mais alguns mandamentos aí a gente viu. Então, não distorça a realidade para validar o modelo. Não extrapole para além da região onde o modelo funciona. Então, se a Camila levantou lá uma curva com 10 pontos e tal, e ela quer uma informação intermediária, beleza. Mas se ela quer uma informação para fora daqueles 10 pontos, ela já começa a estar em risco, exceto no caso dela ter uma teoria geral que descreva o comportamento da viga. Via de regra, na sua generalidade, valeria para qualquer condição. Não interprete os resultados sem levar em conta a simplicidade do modelo, né? Por um lado, não invente, e por outro lado, não reduza, né, as compreensões
se limite ao modelo e faça a sua interpretação dentro do que você tem naquele modelo. Não insista num modelo desacreditado, né? O cara já disse, cara, isso não funciona, isso... mas o cara não, quer retomar um determinado modelo e tal, né? Perda de tempo. Não se apaixone por seu modelo, né? Coisa do âmbito afetivo. Nossa, eu criei esse modelo aqui, modelo de Ramírez, né? Para descrever os sistemas de redes e tal. Pô, maneiro, ele vai publicar o artigo dele e aí ele vai trabalhar no modelo de Ramírez a vida toda. E caramba! Pô, Pedro, tem que sair dessa. Não pode se apaixonar pelo seu modelo. Tem que pensar fora da caixa. Você já teve um trabalho danado em criar o seu modelo, mas agora seu objetivo vai ser derrubar o seu próprio modelo. Trabalho da ciência. Não se limite a um único modelo. Tente achar outros que são capazes de responder suas perguntas. Não aplique nenhum modelo até que você entenda o que está por trás dele. E a gente, na correria, principalmente no curso de mestrado, sai querendo fazer simulações computacionais, sai querendo fazer as contas todas e tal, mas o cara nem sabe o que está envolvendo, os termos do modelo que ele está usando. Não. Pare e pense exatamente no que você quer modelar e sentido de todos os termos. Não pense que o fato de você ter criado um modelo esgota o problema. Problemas novos virão. Que bom. Que aí a gente segue naquela trilha da compreensão conceitual, do avanço. E não misture linguagens e terminologias de modelos diferentes. Isso às vezes acontece, né, de áreas diferentes, ter nomes parecidos e tal. O cara começa a embolar os termos ali. E muito precisa ser feito no âmbito científico para dizer o que alguma coisa, o que um termo de um modelo é e o que ele não é. Às vezes costuma se dar uma interpretação um pouquinho exagerada sobre determinados elementos. Tá? Bom, então, nesse nosso trabalho científico, né, cabe retomar a figura basilar aí de Platão, né, de que a gente, para sair da caverna, a gente tem que, como cientistas, né, viver numa eterna frequência de transgressão na busca dessas verdades. Ah, o artigo diz isso. Ah, é? Vou verificar. Duvido a priori. Um ceticismo de base. Quebrar as correntes para a gente se libertar e, quem sabe, encontrar a realidade, ou pelo menos uma realidade mais ampla do que aquela que a gente está imerso. E, por fim, dentro desses nossos modelos, dentro dessas nossas construções, desses nossos raciocínios, cabe o alerta do Maslow. Maslow, o cara que se dedicou no âmbito da psicologia a pensar em necessidades fundamentais do ser humano, tem até o triângulo de Maslow, pirâmide de Maslow, como alguns falam também, e ele diz o seguinte, mesmo, né, do lado dessa pirâmide, suponho que seja tentador que se a única coisa que você tem é um martelo, que tudo pareça um prego. Então, às vezes o cara desenvolve um modelo, uma técnica, assume uma teoria e ele vai querer aplicar aquilo cegamente para tudo. Isso é uma falsa instrumentalidade. Você tem um modelo para responder determinado tipo de perguntas. Então, se disponha a usar outras ferramentas. Identifique o sistema que você está interessado. Veja se de fato você está lidando com pregos ou parafusos que demandam outro tipo de ferramenta. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, aí falou, para tirar aquele como é que é? Para tirar aquele... Eu peguei a chave de fenda para tirar aquele prego. Eu falei, nossa, que interessante, me explica como você fez isso. A chave de fenda para tirar o prego. Ah, não, prego, parafuso, para mim é tudo a mesma coisa. Eu falei, beleza, vai, você vai longe assim, né? Então, termos, instrumentos, sistemas, cada um com suas características, que a gente precisa situar bem para não se atrapalhar. E o trabalho de se atrapalhar fazendo modelagem e simulação é altíssimo, altíssimo.
que tem de besteira aí publicado na área de modelagem e simulação não está no gibi. Tá? Então, a gente precisa ser muito consciente e rigoroso nas nossas abordagens, e isso passa por uma diversidade de questões que envolve a física, vamos chamar de física do sistema, ou seja, o fenômeno que a gente está interessado, a matemática que dá conta daquele fenômeno e a própria concepção sobre a natureza daquele sistema, que às vezes passa por algumas coisinhas até de filosofia. Então a gente precisa usar esse tempo de que a gente tem mestrado, doutorado e outros tipos de investimento acadêmico para expandindo a nossa cabeça, a nossa compreensão da realidade. Bom, pessoal, então é isso. Primeiro recado, nosso curso começa desse jeito, né, uma coisa bem geral, e a gente vai, né, naturalmente é o nome da disciplina, a gente precisa se enveredar com maior profundidade no âmbito da matemática. Tá? Cada um tem os seus modelos de interesse e vai desenvolver com seus orientadores nas suas áreas, seus projetos, mas o nosso linguajar comum, o nosso inglês para a ciência aqui, mal comparando, é a matemática. Então todos estamos unidos aqui na matemática, é a linguagem que nos perpassa a todos, independente da área de que venhamos. Beleza, pessoal? Então vou encerrar aqui a gravação. Hoje, mais tarde, eu coloco isso lá no YouTube, disponibilizo os links para vocês, e na aula que vem a gente se encontra, seja na forma de uma recomendação ou nosso encontro síncrono aqui. Diga, Eric, por gentileza. Professor, só para informar agora, né, eu fui lá para poder fazer o pagamento da taxa de R$5, e eu lá que realmente não é necessário nesse ano fazer o pagamento, né? Eu fui assistindo a aula aqui pelo celular, dirigindo até lá, mas já